Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do versículo 23 até o capítulo 5, versículo 1 e 2. Hoje, como prometido semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens que tem por nome As Bem-aventuranças. As Bem-aventuranças. E falar sobre as bem-aventuranças é sempre a oportunidade de descobrir na palavra de Deus um caminho real e concreto da felicidade. Porque o bloco de texto do Mateus capítulo 5 ao Mateus capítulo 7, conhecido como Sermão do Monte, ele vai reunir alguns discursos de Jesus, que são discursos que inauguram a mensagem do reino de Deus. Então, quando a gente fala de Sermão do Monte, a gente precisa trazer à memória a relação desse lugar de fala de Jesus com o lugar de fala de Deus, quando entrega para Moisés a lei, quando entrega para Moisés os 10 mandamentos. Moisés, no Sinai, no Monte Sinai, ele recebe de Deus as tábuas da lei, e ele desce do Sinai com um propósito, de fazer com que aquela orientação de Deus, ela assumisse um caráter normativo na vida do povo hebreu. Estamos falando de um povo que está criando uma identidade religiosa, que está criando um vínculo com Javé. Javé é um dos nomes que Deus recebe no Antigo Testamento, e esse povo então recebe de Deus essa orientação, que tem um caráter muito mais moralista, porque o Decálogo ele vai normatizar sobre o comportamento moral do povo, para que haja uma convivência saudável, para que haja um jeito de viver a vida enquanto se caminha pelo deserto, enquanto se assume o lugar na terra prometida, enquanto se constrói o templo. E Deus dá a lei para que o povo então aprenda a conviver em sociedade. Por isso que a lei tem todos esses aspectos que vão impor comportamentos em relação a outros, comportamentos em relação a Deus. Então a lei ela tem um caráter moral, a lei em si não é negativa. Quando a gente sai de um horizonte do Antigo Testamento, um horizonte do mundo bíblico do Antigo Testamento, e a gente dá um salto para o horizonte da graça, a presença do Messias, o Cristo encarnado, a gente sai de um horizonte histórico para um outro horizonte histórico. E Jesus, quando ele escolhe ali os seus primeiros discípulos, se você ler o texto do capítulo 4, versículos antes do que nós leremos aqui, você vai ver que Jesus ele já havia chamado Pedro e André e outras pessoas para o seguirem, e depois disso, uma multidão segue Jesus, e Jesus ele chega na encosta do Mar da Galileia. A Bíblia não fala o nome do monte, mas fala que é na encosta do Mar da Galileia, e ali ele começa a falar as bem-aventuranças.
muito semelhante ao que Moisés fez, o monte como esse lugar, né, de fala, tal. A gente vai entrar em pormenores daqui a pouco. Mas, na verdade, Jesus está ali escrevendo o caminho de uma vida feliz. A gente tem no Salmo 1, primeiro Salmo, a poesia de Israel sobre o homem mais que feliz. E a gente tem agora, na boca de Jesus, um discurso que vai apontar o caminho da felicidade. Pastor, eu pensei que para ser feliz a gente tinha que ter um bom trabalho, ganhar muito dinheiro e comprar tudo que a gente quer e fazer todas as viagens que a gente puder. Pensou errado. Não, nem tanto. Numa perspectiva social de um mundo capitalista, pensar assim é, em certa medida, pensar uma forma de construir a felicidade. Mas numa perspectiva bíblica, neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, o caminho da felicidade não se assenta numa forma de governo ou numa forma de economia que está presente na sociedade. O caminho da felicidade passa pela orientação de Jesus, passa pelo caminho do discípulo. A gente entende que para ser feliz, na perspectiva do Evangelho, primeiro você precisa ser discípulo de Jesus. Primeiro você precisa fazer parte do ciclo de Jesus. Você precisa estar sentado com Ele à beira do mar, ouvindo as orientações dEle, para que a sua vida seja uma vida de felicidade. Felicidade não. Bem-aventurado significa dizer mais que felizes, macários. Bem-aventurados, macários, mais que felizes, muito abençoados, ou plenamente felizes, ou plenamente abençoados. Esse sermão de hoje é um sermão introdutório de uma série onde a gente vai trabalhar individualmente cada bem-aventurança. Tu está com a Bíblia aberta aí? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Versículo 25, e seguiam-no grandes multidões de pessoas, da Galiléia, de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judéia, e de além do Jordão. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo sua boca, ensinava-os, dizendo... Hoje a gente só vai ler até aqui. E lendo até aqui, pelo menos duas perguntas eu fiz para o texto. Aquela coisa, né? Toda vez que a gente vai interpretar um texto, a gente conversa com o texto, a gente faz perguntas ao texto. E aí, a partir das perguntas, você vai identificando os sujeitos, os predicados, as ações verbais, sabe? E a nossa gramática é rica para apresentar isso. Mas quando a gente fala de teologia, a pergunta ela não pode se reduzir
no limite da gramática que a gente conhece. Ela precisa encontrar sentido na profundidade do que o texto diz nas entrelinhas. Porque o que está escrito, está aí diante dos seus olhos. Agora, a beleza do Evangelho e da iluminação do Espírito Santo é a gente conseguir ler o que está nas entrelinhas do texto. E uma das coisas que está nas entrelinhas do texto, essa é a primeira pergunta, né? Corações sedentos para ouvir uma fala do alto ou sedentos da mensagem de Deus? A gente olha para o texto, a gente vê Jesus reunindo discípulos, depois reunindo multidões. Enquanto essas pessoas se aproximam dele, ele percebe-se como protagonista naquele cenário. Ele já entendeu que ele é o Messias, e ele, como Messias, tem um recado do céu. Ele precisa falar a mensagem do reino de Deus. E ele vai para um lugar elevado. Ele vai para uma encosta na beira do mar da Galileia. E diz o texto bíblico que ele senta e as pessoas começam a ouvi-lo. Obrigado, Nazaré. A primeira pergunta é essa: esses corações estão sedentos por uma fala do alto? Ou estão sedentos pela mensagem de Deus? Por que essa pergunta? Porque a tradição judaica, culturalmente, tinha em mente, como referência da fala de Deus, os 10 mandamentos. Uma fala que veio do alto. Uma fala que inaugura um modo do povo viver diante dele e diante de Deus. Então, as falas que vinham do alto eram falas legítimas, falas autênticas, falas que vinham da parte de Deus. Por isso Jesus fala numa perspectiva mais elevada, ele fala do monte. Mas não é só isso, irmãos. Havia na cultura dos povos pagãos a imagem de que o socorro das divindades vinha da onde? Fala do alto. Do alto. Salmo 121 diz o quê? Elevo os meus olhos para o... Diz o salmista. Elevo os meus olhos para o monte. Ponto. Aí o salmista faz uma pergunta. De onde vem o meu socorro? Aí o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor. Mas ele começa a poesia dentro de uma dinâmica de fé que era comum na cabeça das pessoas. O monte, o lugar alto, era o lugar da provisão dos deuses. Os deuses habitam as montanhas, mas na cabeça do salmista ele fala, mas não é do alto das montanhas que vem o meu socorro vem de um lugar para além, vem do Senhor, que não está no monte, não está na montanha. Olha que coisa interessante. Por exemplo, quando a gente fala daquela divindade conhecida como Baal, já ouviram falar de Baal? Sim, né? Baal tinha como uma de suas grandes adoradoras uma mulher chamada... Fala, Jezabel. Jezabel. Casada com quem? Fala, Acabe. Acabe? E ela tomou por sentido da vida dela eliminar o profeta de Deus. Qual profeta? Elias. Porque
Elias, no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal. E qual foi o desafio? Fazer cair fogo da onde? Aonde? No monte. Qual o nome do monte? Carmelo. Vocês estão comigo? Então, o monte, na tradição bíblica, como lugar da manifestação das divindades, é incorporado no imaginário do povo de Israel. E no Monte Carmelo, Elias vence os profetas de Baal. Quem era Baal? Uma divindade simbolizada por um touro. O touro, símbolo da fertilidade. E num mundo onde as pessoas dependem da chuva para que haja plantio e colheita, no mundo agrícola, no mundo não industrializado, é muito mais confortável se apegar a uma divindade que tem como promessa de ação mandar a chuva para que haja fertilidade na terra, e assim a gente tem o nosso ciclo de vida, plantar e colher, como forma de economia bem estabelecido, do que você não acreditar em nada. Baal era essa divindade. Pastor, o senhor está querendo aliviar a má fama de Baal? Não, estou falando aquilo que é. Porque a gente tem que ser fiel ao texto, sobretudo ao texto bíblico. A gente não pode pegar uma história bíblica que está lá no Antigo Testamento e fazer uma leitura cristianizada dela e falar assim, Baal é o diabo lá no Antigo Testamento. Não, aqui não estamos falando de diabo. Estamos falando de um povo que acreditava numa divindade, que quando eles oravam a ela, essa divindade fazia chover. Só que o Deus de Jesus é o Deus, e os profetas vão falar sobre isso, é o Deus que manda a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é a chuva do outono, é a chuva que prepara a terra para o plantio. A chuva serôdia é a chuva da primavera, é a chuva da época das chuvas, sinalizando que o que foi plantado está pronto para ser colhido. Os profetas vão dizer que não é uma divindade chamada Baal, ou qualquer nome que seja, que é responsável pela chuva. A chuva vem da parte de Deus. Claro que cientificamente a gente vai entender como funciona esse ciclo das águas. O pastor David falou hoje aqui de manhã, né? Muito sol, a água evapora, sobe, nuvem no céu, e aí, chuva. Falando em linhas gerais. Mas a gente percebe que as ações climáticas que acontecem no mundo, tudo isso também é a obra da criação de quem? De Deus. Então Deus é que manda a chuva temporã e a chuva serôdia. É Deus que no mundo onde as pessoas dependem da terra para sobreviver, é Deus quem encaminha a provisão. É Deus. Existem canções que a gente canta que falam sobre isso. Várias canções. Vou lembrar uma aqui, ó. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. Lembram dessa canção? Lembram do que aconteceu no Egito? A grande crise administrada por José como governador? Ele constrói celeiros, ele armazena, porque viria um tempo de escassez, ausência de chuva.
Se não tem chuva, não tem plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Terra seca, escassez. E o mundo foi ao Egito comprar mantimento. Claro que isso tem toda uma visão política, né, na administração que José fez como um grande político da Bíblia. Mas a gente sabe que a Bíblia nos garante que todo lugar que José botava a mão, o Senhor era com ele. Eu afirmo isso categoricamente. Se Deus está contigo, não importa se você está na Califórnia, não importa se você está em Marte, não importa se você está nos confins do inferno, a mão do Senhor está contigo, porque Deus está presente na tua vida. Isso é muito sério. Agora, numa perspectiva de maior profundidade espiritual, a humanidade está sedenta de uma voz que ecoa da eternidade para a história. Olha que interessante. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui? Na verdade, a gente não quer uma fala do alto. A gente quer uma fala que é impossível de ser pronunciada por humanos. A gente quer uma fala que vem do coração de Deus. Porque a fala que vem do coração de Deus vai encontrar espaço no nosso coração. Olha que coisa interessante. Porque quando Deus nos criou, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos sede daquilo que vem da parte de Deus. Nós aguardamos algo maior do que aquilo que o mundo pode nos dar. Nós aguardamos algo mais importante do que a filosofia pode nos ensinar. Nós aguardamos algo mais importante do que a ciência tem para revelar. Nós aguardamos a manifestação de um Deus que fala aos nossos corações, de um Deus que preenche os vazios existenciais que habitam em nosso ser. Porque chega um momento na nossa vida, irmãos, que a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente faz algumas perguntas que, na verdade, a gente não conhece efetivamente as respostas. Da onde eu vim? Para onde irei? Como será o amanhã? Perguntas que a gente vai criando. Realidades de vida que a gente vai tentando entender. Senhor, eu estou lendo um livro de um rabino, professor da religião judaica, as 9 lições que eu aprendi na vida. Esse rabino, ele teve um filho que nasceu com uma doença da velhice precoce. Enquanto a criança ia envelhecendo em idade, ela ia envelhecendo enquanto ser humano, precocemente. E ele sabia que o filho dele ia morrer. E o filho dele morreu, com 14 anos de idade, com muitas limitações. E ele escreve um livro contando a experiência de criar um filho assim. O título do livro é Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. No livro que eu estou lendo dele atualmente, um capítulo ele se dedica a falar da experiência da criação do filho.
Eu confesso para os irmãos que é profundamente difícil de você entender aquela dinâmica e aceitar como ele aceitou. E aceitar. Ele aceita, não passivamente, mas ele percebe, isso é interessante, que Deus, ele não é um microgerenciador das nossas vidas. Ou seja, Deus, ele não cria robôs, todo mundo igual, todo mundo da mesma forma, todo mundo vai agir assim. Deus cria pessoas. E o viver é desafiador. E quem convive com alguém que tem uma doença, uma limitação física, entende bem isso que eu estou falando. E ele conviveu com o filho dele durante 14 anos. O garoto com aquela alegria, aquele desejo de viver, aquela vida cheia de vida, e eles levando e cuidando, se dedicando, e no final ele conta que a maior experiência que ele podia ter vivido com Deus foi cuidar daquele presente que Deus deu a ele. Isso não entra na cabeça de muita gente. Tem muita gente que não quer saber nem de Deus, porque acha que a maldade que habita o mundo é a inexistência de Deus, ou é a passividade de Deus, quando na realidade o mundo é mau. Isso está dado. Doença não dá em objeto, doença dá naquilo que está vivo. Isso está dado, não há como contestar. Então, para tentar amenizar essa crise interior, nós necessitamos de uma voz que vem da eternidade e toca a história, toca o coração do Alain, toca o coração da Nazaré, toca o coração do Rafael, toca o coração do Josué. E essa fala não é uma fala originalmente humana, é uma fala do próprio Deus. Por isso, essa fala do Sermão do Monte, esse discurso de Jesus, ele surge como um discurso que inaugura as leis do reino de Deus. Agora não são leis de caráter moralista, são palavras para o nosso ser interior, para a nossa vida na dimensão espiritual da existência. Para a gente ter uma vida feliz, não depende de uma ação moral escrita num papel. Para a gente ter uma vida feliz, a gente precisa estar alinhado com a voz que vem do eterno aos nossos corações. Amém? É o microfone que está dando esse problema? Eu vou trocar. Som. Amém. A gente precisa de uma voz que venha do eterno. Porque quando vem do eterno e entra no nosso coração, ainda que as circunstâncias da vida sejam desfavoráveis, haverá paz interior, haverá uma quietude no nosso interior, porque há uma voz de Deus ecoando dentro de nós, e essa voz, ela está viva, porque ela está presente na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o Espírito, quando a Bíblia fala assim, o Espírito do Senhor geme com gemidos inexprimíveis. É aquela voz que ecoa dentro de nós, nas profundas crises e angústias das circunstâncias que tocam a nossa vida, que afetam a nossa vida, que machucam o nosso coração. E a gente não sabe nem orar nesse momento.
A gente não sabe o que falar com Deus. O pastor Davis falou assim, alguém aqui já foi em enterro de adolescente? Eu já. 1º de janeiro, não lembro o ano, um adolescente de 15 anos, morreu de leucemia. Família crente. Eu não conhecia a família de conviver. Eu já fui em muito enterro, irmãos. E eu não falo isso com alegria, não. Eu nunca batizei ninguém. Mas eu já enterrei muita gente. Eu fiz 2 casamentos, mas eu já enterrei muita gente. E pasmem, pior do que enterrar meu pai, foi estar no enterro desse adolescente. Ver o choro daquele pai inconsolável diante do caixão do filho. E aquele pai foi no carro, pegou uma batedeira de fazer bolo, uma caixa. Aquela batedeira cara da Arno, esqueci o nome. Me ajudem. Planetária. Boa, Soraya. E ele foi lá, pegou aquela caixa daquela batedeira, é cara mesmo, gente. Eu ganhei uma de casamento, glória a Deus. A gente não usa não, mas está lá. A gente compra bolo pronto, né? Dá menos trabalho. Aí ela fala assim, misericórdia, que ela gosta de fazer bolo, que eu sei. E aí chegamos, o pai vai no carro, pega aquela caixa e coloca em cima do corpo do filho. E fala assim, meu filho, eu trouxe a batedeira. Eu prometi para você, meu filho, que você ia superar essa doença e eu ia te dar uma batedeira porque você gosta de cozinhar, você queria fazer faculdade de gastronomia. Eu trouxe a batedeira, meu filho, levanta daí. Meu Deus. E você via nos olhos do pai um desejo incontrolável de que o filho se levantasse. Mas não parou por aí. Na hora de... Quem já foi nesse cemitério? Um cemitério que tem lá em Piabetá. Esqueci o nome. Esse cemitério já é horrível. Aquele lá, então, está no top 5 dos piores. Tinha osso aparecendo de gente. Ossadas. Quando os coveiros foram descer o caixão no fundo da sepultura, que era um jazigo da família, o caixão caiu. Bah. Como falar que Deus é bom para um pai que perde um filho? Depois desse, o pior foi de um bebê que eu fui. Eu não sabia o que falar. Na verdade, eu não lembro do que eu falei. Eu lembro de ter abraçado o pai, lembro de ter abraçado a mãe, lembro de ter entrado no meu carro e ter tido uma crise de choro profunda, mas na hora lá, eu lembro de ter sido usado por Deus para abençoar aquela família. Mas, nesses momentos, irmãos, não é a lei que vem no Sinai que fala aos corações, mas é a fala de um Deus encarnado, é a fala de um Deus de carne e osso, é a fala de um Deus humano, porque Jesus foi Deus e foi homem. É a fala de um Deus que a gente, enquanto vê Ele falando, vê o suor escorrendo em sua testa.
Um Deus que, enquanto fala, está sentado no chão junto conosco. Essa fala no lugar da vida, que fala para a vida, faz muito mais sentido do que aquilo que está escrito no livro. Por isso que a fala do eterno na história, na boca de Jesus, faz muito mais sentido do que a fala que está em Livrada, o Decálogo. Segunda pergunta: por que Deus fala sentado? Eu fiz essa pergunta para o texto. Eu estou falando de pé ou sentado para vocês? Estou de pé. Há algum prejuízo em falar sentado? Sim ou não? Não. Aliás, tem um camarada aí, bonitão, fala sentado, microfone paradinho na frente, né? As mãozinhas assim, umas frases bonitas. Procura lá no Instagram. Vai chorar quando ouvir ele falando. O garoto é cheio de Deus. Que unção. Não vou falar o nome dele não, procura. Uma galera aí, ó, tá querendo ouvir ele. Moleque é bênção, que bênção que ele é. Mas por que Deus fala sentado? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Esse sermão é um sermão de 2 pontos. Homileticamente falando, é um sermão não aprovado. Mas, como a gente aqui não está sendo um tanto quanto homilético, a gente espera a aprovação da parte de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: e estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinarão diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Somente até aí. Jesus, quando ele chega no alto da encosta, ele senta para falar. E as pessoas sentam ao redor dele e começam a ouvir a sua voz. Isso tem um símbolo. Preste atenção, olha para mim. Você precisa entender isso nessa noite. Não se aprende as coisas de Deus a partir de um discurso formal, a partir de uma palestra, a partir de uma fala apoteótica, a partir de uma fala de uma grande personalidade do mundo evangélico brasileiro. Você não aprende Deus numa fala isolada. Essa fala que vem da parte de Deus, ela precisa ser uma fala constante. Ela precisa sair da formalidade da cerimônia litúrgica e ser uma fala na nossa casa, na nossa família. O inculcarás essas palavras aos teus filhos é o princípio do ensinamento da palavra de Deus para as crianças no mundo bíblico do Antigo Testamento. É quando você está à mesa, diante da refeição, você está ensinando a palavra. É quando você está no caminho, no dia a dia do viver, você está ensinando a palavra. É quando você se deita para dormir, você está ensinando a palavra. É quando você se levanta, ou seja, enquanto se vive, abre-se o espaço para inculcar a palavra na mente dos filhos. Quando Jesus se senta, ele está se fazendo valer do princípio do Deuteronômio. Eu preciso inculcar a mensagem do reino de Deus na cabeça e no coração dos discípulos, dos meus seguidores, das minhas seguidoras.
E como que eu vou fazer isso? Eu preciso falar com eles, sendo um deles. Eu preciso estar sentado com eles. Eles precisam andar comigo. Eles precisam dormir e acordar ao meu lado. Porque palavras podem até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Lá na caserna a gente fala isso. Tem um termo na vida militar, quando uma pessoa fala uma coisa e não faz, quando uma pessoa cobra uma coisa e não faz, tem um termo que vai definir essa pessoa. Com licença da expressão, que não é do nosso linguajar, a gente chama essa pessoa de moral de cueca. Já ouviram essa expressão? Fulano manda fazer e não faz. Mas Jesus não é aquele que cobra algo que ele não cumpre. Jesus é aquele que, a partir da fala, propõe o comportamento a ser seguido. Na perspectiva do Messias, a experiência do inculcar a palavra transborda do ambiente familiar. Deus fala para homens, mulheres e crianças na informalidade dos encontros casuais. E de forma profunda nos inculca a palavra e aquece os nossos corações enquanto andamos com Ele pelo caminho. Lembram dos discípulos de Emaús? Lembram deles? Lucas, capítulo 24, versículo 32 diz assim: e eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras, lembram desse texto? Jesus morreu, ressuscitou. Algumas pessoas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, ainda estavam chorando a sua morte, e 2 discípulos, a Bíblia fala o nome de um, do outro não, eles saem de Jerusalém e vão caminhando para uma aldeia chamada Emaús. São 11 quilômetros de distância. Eu não sei, 11 quilômetros daqui até onde vai? Daqui a São João de Meriti? Dá 11 quilômetros? Não sei. Passa um pouquinho? 11 quilômetros andando. Enquanto eles estão andando, com o semblante caído, tem um sermão meu que fala sobre isso, o caminho da desesperança. A caminhada de Emaús, de Jerusalém para Emaús. Tem um sermão que eu prego sobre isso. E eles andando, com o coração entristecido, e eles vão ali cabisbaixo, aparece alguém entre eles e começa: por que vocês estão assim? Aí eles: você não sabe o que aconteceu. Jesus, Nazareno, profeta poderoso em palavras e em obras, ele morreu, acabou, não tem mais jeito. Ele estava com a gente aí outro dia, lá na beira do Mar da Galileia, na encosta, falando lá umas coisas lá interessantes sobre o reino de Deus, e aquilo era tão bom, a gente pensou que a nossa vida ia mudar, mas Roma veio, e Roma representa o império, Roma representa o coração humano, Roma representa o anticristo, ante o projeto de Deus. Roma elimina o Messias. Aí eles falam: não é bem assim e tal, e chegaram na casa. E quando eles chegam no destino, sabe, a conversa estava boa. Não tem quando a conversa está boa? Que você quer prolongar a conversa, mas não sabe como prolongar. Já encontrou com aquele teu amigo que tu não via há 10 anos?
Aí você está indo no mercado, esbarra com ele na rua. Outro dia, no centro de Nilópolis, outro dia não, alguns anos, no centro de Nilópolis, eu esbarrei com um colega que a gente serviu junto, e a gente começou a conversar, eu tinha que ir no banco, e o papo estava bom, ele contando as experiências dele. Eu tive filho, eu falei, eu também tive. Ele, cara, que legal. E a gente não sabe como encerrar a conversa, não tem isso. E aí eles não sabiam como encerrar a conversa. Aí falaram assim, olha só, já está tarde, não vai não, fica aqui, vem com a gente, entra aí, vou passar um café. Tem um bolo ali com cenoura, cobertura de chocolate. Está ali. Não foi feita na batedeira planetária, não. Foi batida à mão mesmo, né? O bolo está ali. Come um bolo com a gente. Tem pão também. Vamos lá. Aí Jesus, não sei. Tá bom, vou entrar. E Jesus entra na casa com eles. Jesus entra na casa. E tem uma canção nova que a gente está cantando aqui agora, né? Linda canção. Linda canção, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, arrumamos a mesa, toma o lugar de honra. Não é isso? A letra da canção? Linda canção. E quando Jesus entra, se tinha uma coisa que Jesus fazia, que só ele fazia, e só sabia que Jesus fazia aquilo daquele jeito, quem era discípulo dele, era o quê? Partir o pão. Jesus tinha um jeito de partir o pão. Jesus, quando está numa refeição, ele não é aquele que pega o pão e come, ele parte o pão. Ele agradece ao Pai pelo pão, e ele reparte o pão entre as pessoas que estão na mesa. E diz a Bíblia que Jesus, quando reparte o pão, os olhos daqueles homens se abriram, e eles falam o que eu acabei de ler. Eles olham um para o outro, e Jesus some, e eles falam, agora faz sentido. Nosso coração ardia, porque Jesus, irmãos, é um Deus que fala sentado. Jesus não precisa do microfone, Jesus não precisa do holofote, Jesus não precisa do púlpito, Jesus não precisa, sabe, de estruturas religiosas para que a fala dele alcance o coração. Jesus precisa de corações sedentos de ouvirem a sua voz. Jesus, ele fala sentado, na informalidade, no encontro casual. Jesus é esquecido por seus pais no templo, e aquele garoto de 12 anos está cercado por mestres, doutores da lei, e ele com aquela perninha dele balançando, penso eu, sentado num palanque alto, ele falava das maravilhas de Deus, e falava, e os pais desesperados chegam, meu filho, você está aqui. Mãe, eu estou no lugar que eu tinha que estar. E as pessoas admiradas com a fala daquele menino, único relato bíblico antes do início do ministério de milagres de Jesus, quando Jesus tinha 12 anos. Então, é um Deus que fala sentado, porque ele não precisa da liturgia de uma denominação para fala dele alcançar os corações. Deus fala com pessoas improváveis, em locais improváveis. E Deus fala sentado, porque ele fala muito mais preocupado em ser ouvido do que com a sua posição religiosa no cenário das religiões. Deus está com sede, ele está vindo, caminhando, está vindo.
indo para Jerusalém, voltando de Cafarnaum, estou em João capítulo 4, Deus está vindo andando com seus discípulos, e ele para num sol de meio-dia, senta, ele está suado, e vem uma mulher e ele pede água para aquela mulher. É Deus sentado novamente falando, trazendo uma palavra que sacia a sede do coração daquela mulher. Se há 3 quartas-feiras atrás você estivesse aqui, você teria ouvido esse sermão. Foi pregado. Está aqui no meu caderno de mensagens. Deus fala sentado, porque a fala de Deus não é reduzida aos encontros que os religiosos fazem. A fala de Deus, ela sempre alcança corações. Enquanto Deus fala daqui, aí sentado, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração aquilo que Deus está falando. Eu quero convidar você para os próximos domingos, para que você participe dessa série de mensagens, as bem-aventuranças, para que você consiga enxergar a dimensão da mensagem do Sermão do Monte ecoando nos nossos corações hoje. Então venha nos próximos domingos, não fique em casa, não vá em outra igreja, sabe? Não perca a oportunidade de ouvir a fala que vem do eterno para a história, aos nossos corações. A fala do Cristo é a voz do eterno que toca a história, que transforma a criação. Por isso, somente nele saciamos nossa sede de Deus. Um Deus que propositalmente abre mão da cerimônia litúrgica para inculcar nossas mentes e aquecer nossos corações com as suas palavras. Aleluia! Não sei se você tem ouvido a voz de Deus fora do espaço religioso, mas Deus fala. Deus fala. E Deus fala com pessoas. Porque Deus é essa voz que ecoa lá do monte, beirando o mar da Galileia, e alcança nossos corações até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A equipe de louvor estará se aproximando nesse momento. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E diante da mesa do Senhor,